Fala, parça! Boa noite, primeiramente. Boa noite, segundamente. Estamos aqui com o Pod Passa, o podcast feito pra você. Galera, em breve o podcast feito pra você, parceiro, espera. Pod Passa é resenha e visão. Trap no fundo, verdade na mão. Parceiro mais sério do jeito que é. É com muita honra e muita alegria que hoje nós estamos aqui com a doutora Gabriele Galena. Pode chegar. Boa noite. Muita satisfação, Gabriele. Prazer, Carlos. Gabriele, prazer. Se apresente pro pessoal, Gabriele. Então, vamos lá, meninos. Eu sou advogada trabalhista, tá? Minha especialidade, e previdenciária, né? Atualmente. E estou atuando há cerca de 3 anos, tá? Se quiser, né? Vamos lá, primeira pergunta. De onde você é e como foi sua infância? Eu sou do Rio de Janeiro, nasci no Rio de Janeiro, e a minha infância foi uma infância muito alegre, muito feliz. Eu sou muito família, Serena, né? serena, em paz, tranquila. Então, acredito que isso me tornou a profissional que eu sou hoje, na área da advocacia, inclusive, né? Em paz, tranquila, muita leveza, e é isso. E, no caso, você é muito família. A sua família influenciou nessa área que você decidiu atuar e tal? Por incrível que pareça, não. Porque se eu falar um pouco da minha trajetória, a escolher a área do direito, inclusive se tornar advogada, não foi particularmente por conta da minha família, porque não tem nenhum advogado, nem pai, nem mãe. Inclusive, a minha mãe é da área de enfermagem, da área da saúde, meu pai é de uma outra área, então eles não me influenciaram nada nesse sentido. E foi mais porque nesse tempo, nesse decorrer desses anos, minha mãe trabalhou numa casa de família e esse paciente dela, ele era advogado. Advogado, deputado, foi, na verdade, advogado, deputado durante um certo período. E quando minha mãe me levava até esse local, eu conversava muito com ele, eu achava ele muito culto, sabe, quando você admira alguém? Uma pessoa diferente do jeito de Isso, conversar, né? então assim, na minha adolescência, acho que uns 9, não lembro mais ou menos a idade, mas acredito que seja nessa faixa etária. Então, assim, foi quando eu conheci, minha mãe me levava para lá alguns dias, não era todos os dias, às vezes numa sexta-feira, enfim. E foi quando eu comecei a conversar com ele, e para você ver, foi uma coisa desde a infância, desde os 9 anos. Então ele foi a influência. Isso aí, ele foi minha influência. Hoje ele é falecido, né? Uhum. Então, Já assim. ia falar pra tu mandar um beijo pra ele. Não, ele Então, o faleceu. cara é bem diferente mesmo na forma dele, que só o jeito dele conversar com você já Acho que eu Só ela admirei. falando a gente já imagina. é. Eu admirei muito a trajetória de vida dele, por ele ser muito culto, inteligente, e ele me falava tantas coisas na área do direito, apesar que a área dele era da área de família, que eu acredito que seja, não me recordo, mas assim, então assim, a forma como ele falava do direito, defendendo as Tu entrou no pessoas, aí assunto, eu imaginava milhões de coisas. Uhum. Então assim, foi mais aí vai se assim, tornando interessante pra você, né? isso, aí foi me tornando interessante, foi Pelo jeito quando. que você tá falando dele, ele, tipo, ele atuava na área por amor, de verdade, né? Ele tinha amor ao trabalho dele, né? Porque Eu só acho o jeito de você falar, tipo, já dá e um. isso me fez ter amor pelo direito também, mas não foi muito fácil até eu alcançar minha prova da OAB, né. Hum. Vocês sabem que tem uma prova para poder você se tornar advogada, então assim, foi uma trajetória de muitas lutas, como OB não é todo. aquele negócio que bota na mulher? Não, pô. Já São quantos anos, assim, de faculdade e tal? são 5 anos. Nossa, eu já desistiria. Só pelo. Caraca, pô, 5 anos de faculdade pra É muita conseguir. coisa. Ah, não E vou é muito não. gasto, né? Também. Muito, Não, muito muita gasto, força de assim. vontade também. Muito gasto, e nesse período meu pai arcou com a parte da faculdade, né? E terminei os 5 anos, aí depois
tentei fazer a prova da OAB, mas por questões pessoais, naquele momento, não passei de primeira. Mas depois veio a pandemia, aí teve aquela. Dificultou tudo, né? Dificultou mais ainda, né? Então teve aquela parada. E depois que eu continuei estudando, aí quando voltou, eu fiz a prova e passei. Então são 3 anos na área, né? Não, são 5 anos. 5. 5 anos. Não, na área. Atuando na área. São 3 3 anos. anos. 3 anos. Uhum. Em algum Você, momento, Passei em 2023. desculpa interromper. Em Não, algum momento, assim, eu sempre pergunto isso, cara, porque é uma coisa difícil. Alguma vez você já pensou em desistir? Eu acho que, é importante, né? em todas as áreas, eu acho que chega uma hora que a gente, É bom que é um incentivo pra gente. não é assim, Gente, por incrível que pareça, não. é isso. Não, nunca pensei em desistir, sempre Focada. progredi em alcançar meus objetivos, entendeu? Então, assim, nunca passou, a princípio, nunca passou pela minha cabeça. Eu queria ser assim, cara. Eu penso em desistir direto. Ah, às vezes eu vou mandar mensagem pra ele, eu penso em desistir. Ah, vou mandar não. Gente, acho que Qualquer tudo na coisa. vida tem que ter foco e determinação naquilo que você quer, independentemente das suas escolhas. Então, assim, minha escolha sempre foi o direito, apesar de não ter ninguém da família Nunca pensou em, nessa em área. outra Não, área. não, nunca pensei. Então focou mesmo no direito. Ou é isso ou é isso. Sempre focado. Acabou que deu bom, graças a Eu Deus. penso em ser tudo. Você sempre foi comunicativo? Foi algo assim que você desenvolveu conforme a profissão? Então, no direito, na advocacia, você acaba tendo que ser comunicativa. Então, assim, durante o decorrer do tempo, da minha infância, adolescência, juventude, eu sempre fui um pouco tímida. Tem cara. Eu ia É, até falar isso. sempre fui um pouco tímida. Mas agora, não tem como ser tímida. A área Não que eu escolhi permite. não permite. Não Não. tem como me retrair, Se eu chegar entendeu? na frente do juiz perguntar alguma coisa, tu Tremer. tá com vergonha de falar. Ficar nervoso é O cara vai normal. falar que já perdeu a Nervoso, audiência. nervosa é normal, né? Porque cada audiência é uma experiência que você tem única, porque não vem aquilo ali, a audiência vai ser dessa forma. Então, assim, você chega ali, é uma caixinha de surpresa. Pode vir alguma Lá novidade. na sua faculdade, não sei, coisa lá para pegar o B, não sei. Tem alguns testes práticos, assim, de como se pronunciar diante de uma juíza, de juiz. Tipo uma falsa. Porque eu acho Uma que simulação. você tá ali na teoria ali, só estudando. Aí quando você vai pro primeiro coisa que você vai comandar, o juiz fala alguma coisa, eu acho que eu ia ficar. É igual na cirurgia que tu abre uma rã. Faz uma rina, né? É. Eu ia falar, juiz, com todo respeito. Tudo respeito. É. Tudo respeito, meu chefe. Tipo assim. Então, a faculdade, ela não te ensina muita prática, apesar que nos últimos períodos é chamado de prática jurídica, que tem uma matéria, um módulo relacionado à prática jurídica. Só que, na verdade, a turma com 40, 50, o professor não tem como te dar aquele. Você faz um atendimento nos dias lá que a faculdade proporciona, atende as pessoas que vão na faculdade, né? Então, assim, mas a prática mesmo você aprende na profissão, no dia a dia, fazendo audiência. Teve algum dia que tu teve uma audiência tão pesada que tu chegou em casa assim com dor de cabeça? Que mexe, né? Porque é estressante. Tem coisas que é debate, na verdade. Sim, sim, sim. Eu não acredito, eu não vou partir desse princípio para uma audiência, mas eu fui num local, assim, eu fui já no presídio, né? Por conta de um Já é um ambiente cliente. pesado, né? Então, ali, para mim, eu achei um ambiente muito pesado. Entendeu? Achei muito pesado.
Só de pesadas, de chegar verdade. já dá uma intimidação. Mas isso, no caso, igual, você foi lá para defender uma cliente que estava lá, ou você, tipo, só foi fazer algo específico, assim, sei lá, porque você falou que a sua área é área trabalhista, né? Sim, sim. En- E fala, conclui. Não, é porque eu não sei chegar à conclusão, porque Ele é, tá com cautela pra falar. não, é porque, tipo Isso. assim, eu fui, tipo, assim, defender alguém que trabalha lá dentro do presídio. É porque que acontece? No início de carreira, a gente acaba não tendo muito o que escolher. Com o tempo, você vai se especializando em uma área, né? E você acaba só atuando nessa área, né? Já sou pós-graduada na área trabalhista, estou fazendo uma pós em previdenciário. Então, assim, acaba que com o tempo você limita a buscar pessoas, clientes, só mais ou menos nessa área. Mas aí não quer dizer que eu não faça parceria com outros advogados que atuam com uma outra área, né? Para poder também pegar uma área criminal, cliente na área Uhum, criminal, civil. Então, você está falando que eu sou advogada trabalhista, mas aí confundi um pouco a sua mente, né? Porque eu fui uhum, no presídio, Hum. que já envolve uma área criminal. Então, assim, eu fui ali porque foi algo muito peculiar, né? De uma pessoa muito próxima. Ela aconteceu de uma pessoa que era de um outro estado, né, a família era de outro estado, e aconteceu um imprevisto dessa pessoa cometer uma certa situação, né, e acabou sendo presa no Rio de Janeiro. Então, assim, para dar um suporte, né, porque como a família era de outro estado, então, assim, me conhecia e perguntou: "Você não pode dar um auxílio, né, para poder ir lá, saber onde a pessoa está, mais ou menos", né. Então, na verdade, eu não atuei particularmente na sim, sim. criminal, mas eu fui dar esse suporte, fui nos presídios, né, para saber onde estava a pessoa. Então, assim, para mim foi muito pesado, porque não era uma área que eu, na verdade, decidi E tinha atuar. sido a primeira vez? Sim, a primeira vez. E espero que seja a única. A última. Qual foi o maior desafio da sua carreira? O maior desafio? Em que sentido? Vamos dizer assim. A dificuldade no início foi a prova, né? Mas antes disso, Na carreira em si, a primeira audiência. Primeira audiência, aí dá o nervosismo, presídio, dá um nervosismo. Tem como. por mais que tu sabe o que que tu vai falar, mas Dá um friozinho na barriga, né. Até para advogados mais atuantes, que já têm anos de carreira, eles sentem um certo nervosismo. Imagina uma pessoa que, na verdade, entrou agora, né, uma jovem advogada ou um jovem advogado. Vai dar um friozinho na barriga, né. Mas antes da advocacia, a prova da OAB é um pouco complexo. Mas já ouvi Não falar. é fácil, é, são 2 a, fases, são a prova é como essa prova? Assim, no caso, você tem que atingir um certo, tantos pontos para conseguir sim, é assim, funciona dessa forma. Você faz a inscrição, aí lá no momento da inscrição, você escolhe uma área para sua segunda fase, né, que é uma prova prática, né, que você escolheu. Por exemplo, eu escolhi trabalhista. Eu vou lá, faço a inscrição, pago, e na primeira fase é uma prova objetiva, com 80 questões, e você tem que acertar 40. Você acertando 40, você vai para a segunda fase. Aí da segunda fase tem uma certa pontuação, né. Eles te dão um caso prático que você tem que analisar e você tem que fazer uma peça. Você tá ali como se você estivesse atuando, só que, né, de forma prática, escrevendo ali, descrevendo a situação. E umas perguntinhas que você tem que responder. Aí você atingindo, acho que é 7 a pontuação, pronto, você sai seu nome no Tá diário apto. oficial. É, Mas aí, isso no aí. caso, você tem que gravar todas as leis, tipo, artigo
Haja memória. 594. É, Pessoas, a assim, numeração ainda, né? as pessoas que não atuam na área, não têm um certo conhecimento, acham que a gente tem que ficar gravando lei. Artigo 14 da CLT, por exemplo. Isso já é Artigo, automático, né? então você tem que interpretar. Então não é praticamente você gravar, é uma interpretação daquilo, Uhum. daquela lei, entendeu? Daquele artigo. E tipo, você estuda também dependendo do caso que você pega, né? Pegou o caso X, vai precisar Isso. tipo, aí você estuda sobre aquele caso, né? Sim, Não, isso sim. aí é Sobre as normal. leis daquele caso. O pessoal acha que estuda todas as leis. Agora, Não, é porque, desculpa não, tudo bem. interromper, tudo bem. É porque aquilo que eu falei para você, chega um determinado momento que você escolhe uma área em si, em específico. Por exemplo, escolhi a área trabalhista. Então, sou especialista nessa área. Então, a partir do momento que a pessoa chega ali para mim, vem conversar comigo, eu vou saber, não tem como gravar, ou né? A gente não se grava a lei, tudo. É muito abrangente, criminal, eleitoral, Tu não pensa não em civil. O quê? sair um pouco desse foco aí, não? Da... Trabalhista? Não, eu tô atuando agora um pouco, comecei no previdenciário, que envolve aposentadoria, pensão, várias outras É coisas. bom que aparecem mais clientes, né? Sim, né? Eu já tô pensando em me aposentar. Aí. Ah, Eu também. Eu vou Gente, procurar. tá igual meu primo. Meu primo acho que com 10 anos, ele, ai, já queria ser aposentado. Eu falei, cara, nem começou. Deixa eu nem a carteira de trabalho. Uma curiosidade. Primeira audiência. Falou que, claro, ficou nervosa e tal. Mas assim, pra você, ela foi positiva? Foi muito positivo. Por quê? Ganhou? Ganhei o processo. Não, perdeu. Não, porque, tipo assim, ela pode Então, pra se nós, se aprovar, só que era um caso que talvez não tinha jeito e deu negativo. Não, Não sabe explicar. Vai. não, pô, porque, tipo assim, ela fez a parte, ela pode ter feito a parte dela. Ela pode achar que ela fez a parte dela, só que foi um caso que infelizmente não dava pra reverter. Tá, então ela falaria. A audiência foi produtiva, mas foi Sim, negativa. foi isso que Mas eu foi quis saber. negativa. Ela falou que foi positiva. Então é porque. Pra ela. Eu quis Tá bom, entender eu já se foi entendi. positiva pra ela. Tá bom. Entendeu? Sorry. foi produtiva, foi positiva, foi tudo que vocês desejam. Desculpa, a gente discute assim, debate, não discute, só debate. Mas já teve alguma cena. Acho que não tem como acontecer isso, cara. Uma cena assim engraçada, Gabi. Tipo, na frente do juiz, assim, que você ficou com vontade de rir, mas segurou porque tava na frente do meritíssimo. Alguém peidou do teu lado. Gente, eu acho que uma cena engraçada não, mas o único receio que eu tinha, que é, né, no início de carreira, é a insegurança. Pô, será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô falando direito? Será que é assim? O que que vai acontecer? São várias perguntas que você fica questionando até com medo de, né, dar falar alguma coisa que não é pra falar, mas assim, nunca aconteceu Você, né? comigo. E lá é a pior coisa pra ela, que é advogada, que é mulher, porque as mulheres sempre acham que estão certas. Desculpa, todas as mulheres. Mas elas sempre acham que estão certas. Chega lá, o juiz fala, não, tá errado, vai ser tal Isso é coisa. machismo, cara. Então acho que é mais difícil para elas aceitar que elas estão erradas. Não, tô brincando. Gabi, já teve algum cliente assim que tu viu? Pô, esse fulano tá mentindo pra mim. Chega na frente do juiz, então. Já, Já. já. Aí Aí entrou eu onde eu perguntei. Aí É um eu caso que não pode. prefiro, nesse caso, Não dá nome, mas tipo não assim. assim, não tô dando nomes, mas Aham. assim, não descartar, né? A Aham. princípio que Ah, tá. você vê que não vai dar muito certo. Mas é mesmo assim, você tenta? Não, se eu vejo que Perda não de tem tempo, né? se eu vejo que não vale a pena, não. Porque Ele passa a senão, situação pra você toda, É, você analisa.
Isso, eu Até analiso, porque ela tem que confiar em você que vai assumir o processo dela e ela tá mentindo pra você, é porque quando eu sacanagem. converso com um Hã? cliente, né, eu já peço as documentações necessárias para poder analisar o caso antes da ajuização. Se a partir do o cliente fala A, B, e eu vejo lá no documento é A, aí você tá entendendo? Uhum. Já vejo que não é uma possibilidade de eu ir adiante. Mas aí tu vai e tenta colocar na cabeça dela que, ó, infelizmente, ou você simplesmente desiste assim do caso. Então, eu converso de uma forma, olha, mediante a situação, tal, documento tal, por exemplo, Hum. né? Mediante uma foto, alguma coisa assim, né? Explico por que não tem como a gente prosseguir. E tem pessoas que falam assim, pô, tá bom então, vou procurar outro. Ah. Eu falo, tchau. Vai na fé. Se a pessoa perdeu a audiência, foi lá, botou a empresa na justiça, tal, perdeu, ela depois tem como recorrer, no caso, igual tipo as empresas fazem, recorrer, Por exemplo, se eu tô pela parte trabalhista da. trabalhista, mas na parte da empresa ou da outra parte? Não, da outra parte. A outra Tá. parte pode recorrer também contra a empresa? Então, se ela não ir para audiência, faltar alguma coisa nesse sentido, então tem que justificar, né, a sua falta. Não, mas tu não falou em relação a... Não, se É. o juiz decretar, a empresa Hum. ganhou audiência É. e tal, e a pessoa, tipo assim, um exemplo, eu posso Não. recorrer? Ou só eles que podem? Pode recorrer sim, Não? pode recorrer. Até quantas vezes? Até ser arquivado. Até transitar em julgado. Eu achava que era só eles que poderiam, porque, Não, tipo só a assim, empresa. Não, a outra parte também pode. Pode acontecer da sentença ser improcedente, né? Uhum. Aí eu ver ali que posso fazer um recurso, né? aham. Então eu vejo essa possibilidade, né? E assim, não é só a empresa mesmo, não. A outra parte também. Tem direito de ampla defesa em contraditória. É. São direitos iguais. Não, mas é o certo, né? Não é, pô. Mas eu vou te falar, sei lá, cara, às vezes você pensa tanta coisa e não, caraca, eu vou falar isso, mas chega lá, parece que, sei lá, é intimidador, porque chega lá, você esquece tudo, fica nervoso, aí, pô, começa a suar, sala fria pra caramba, você tá suando, a mão Outra como parte, né? Porque, na verdade, às vezes a empresa tá ali para intimidar você, né? A empresa no sentido que eu falo, o advogado, né? Às vezes Uhum. da parte da empresa, às vezes tá ali para intimidar você, E tudo que tu né? tem que falar, tu já tem que pensar lá na frente, na Então você consequência da fala. Isso aí. Então, assim, eu costumo sempre instruir o meu cliente antes, né? Do mais ou menos do que possa acontecer, mas na hora não tem como. A pessoa fica nervosa. Já aconteceu do cliente ir falar alguma besteira, tu dá uma catucada nele? Porque tu fica do lado dele, né? Ou Não não? tem como. Uma coisa assim, sempre eu faço uma reunião antes, olha, não pode, na hora que o juiz estiver me perguntando, não pode olhar para mim, não pode, né, se não se lembrar, você pode falar que não se recorda, mas não tenta inventar as coisas, tô nervosa, que o juiz vai entender. Isso que eu ia falar. O nervosismo da parte do cliente é uma coisa natural. Normal. Vai acontecer. Porque ali tá o juiz, tá o secretário do juiz, tá a outra parte, advogado da outra parte. Então, assim, tem outras, a audiência trabalhista, inclusive, ela é pública. Então, pode estar outros advogados, estagiários, pessoas que não são da área do direito, ou às vezes, né? Eu tô afim lá de assim, não sei quem vai fazer isso, né? Às vezes, a audiência Tô em trabalhista casa de começa bobeira, eu vou lá assistir. as audiências trabalhistas começam às 8 horas da manhã. Não tô fazendo nada por lá. Aí vai lá assistir, entendeu? É porque a televisão, ela intimida muita gente, porque, tipo assim, a gente vê só na audiência na televisão e lá o juiz coloca maior terror e tal nos outros, e aí às vezes não é assim, cara. E a gente já vai com o psicológico já Já pensando, abalado, né? já pensa, caraca, mano, chegar lá, pô, se eu errar alguma Se coisa, o juiz vai me dar esporro. E se o advogado não te apoiar, sei lá, não tiver uma cabeça boa, porque, tipo assim, tu tá protegido. Vamos botar um exemplo, eu sou cliente dela. Eu tô protegido por ela, pô. É. Se ela ficar intimidada com o juiz também, já Não era. tem como.
Aí o negócio vai desandar de Já era. verdade. Já era. Aí Mas pode bater o martelo. o direito é como você. A área do direito é como você imaginava, como você esperava? Ou... Toda área eu acredito que tem suas dificuldades, né? No início, mas era como eu imaginava assim, mas é uma correria danada. Não é nada tranquilo não, tá? Para uma correria danada, eu lembro da minha ex-chefe, cara, a Sueli. Ela todo dia chegava lá, e aí, Sueli, tudo bem? Eu Falando falei, nada. Marcos, uma correria danada, tava fazendo nada, cara. Ela falava, Não, correria mas aqui danada. não tem como não tá fazendo nada. Igual tu, né? Falava comigo, né? Pô, troquei uma lâmpada hoje. Estou numa correria. Pô, Falando logo assim, de uma forma super natural, tô numa correria. o que te define além da sua profissão? Ah, eu sou uma pessoa muito determinada, forte. Vamos falar da Gabi agora. Percebemos, É. porque 5 anos ela nunca pensou em Forte. desistir. Determinada, assim, eu penso muito nos meus objetivos, então eu sigo aquela linha ali, é pronto e acabou. Entendeu? Não aceito não como resposta. Então, Isso é bom. bom. É, pô. E qual Isso é foi uma o seu motivação. maior motivo? O seu maior motivo? O seu maior. Maior não motivo, é como. Ao contrário de motivo, cara. Não é possível, eu esqueci, cara. Como é que é a palavra? O seu maior desafio. Nossa, quase não sai. Eita. Qual foi o seu maior desafio no começo da sua carreira? O maior desafio? Insegurança. Hum. Dá uma certa insegurança. Porque é aquilo que eu falei para vocês no início, a faculdade, ela não te ensina a prática. A atuar, a estar numa audiência, no tribunal, ela não te ensina. Então você vai aprendendo no dia a dia mesmo. É com o decorrer do que você vai fazendo, captando clientes, vai ali, e daqui a pouco tem uma audiência, 2, 3, 4, aí você vai aprendendo. Depois da segunda, Não, assim, é aquilo que eu falei, na área trabalhista, toda audiência é uma caixinha de surpresa, pode acontecer milhões de coisas, pode ter um acordo, pode não existir, né? Pode acontecer de a testemunha não faltar ou ir, enfim, milhões de coisas. Então, assim, é muito imprevisível. Toda audiência dá um friozinho na barriga, entendeu? Porque ele vai, mesmo às vezes você preparado, né? Mas dá um friozinho na barriga. eu ia fazer uma pergunta, esqueci. Vai. Normal, ter esquecido pra caramba. Tô com Gabi, sono ainda. hoje em dia, tipo assim, qualquer coisa gera um processo, né? Um exemplo, se eu falar, poxa, que a pessoa, onde é que é tal lugar? Pô, tá vendo aquele gordinho ali e tal, que isso aqui, não sei o que lá. Já é um processo, É né? até bom. Porque gordofobia É até bom pro podcast. Ela passar algumas dicas pra gente, né? Não, sim, porque gordofobia já é gordofobia, né? Cada nome é cada coisa. Racismo, É, a forma sim. como você fala. Aí, tipo assim, esses casos assim, você assume também? Não. Então, aquilo que eu falei para vocês, né? Eu tenho uma parceira de trabalho, né? Então, determinadas áreas que ela atua, Não joga pra tudo. né? Aí eu atendo o cliente de uma forma normal, né? E passo para ela, né? E a gente faz essa parceria. E da mesma forma com ela. Se ela é ai, eu não tô entendendo, Gabi, uma situação é trabalhista, vou jogar para você. É boa essa parceria, hein? Não, É muito mesmo? boa. Mas tem que ser assim. Eu acho que tudo na vida envolve uma parceria. Ninguém cresce sozinho. É difícil. É muito difícil. Sempre tem alguém por trás. Sempre tem. Se você é um empresário, ele tem o quê na empresa dele? Vários colaboradores. Ele tá ali, mas tem gente ajudando ele. Se ele chegou naquele nível, né? Então, são pessoas que estão ali ajudando, abraçaram a Tá causa, sendo né? pago, mas tá ajudando, né? Então, tá sendo pago, mas tá ajudando, entendeu? Então, assim, Nunca. Aí, um exemplo, se chamar a pessoa de feio, se eu falar que ele é feio, ele pode me processar também? Feio. Aí é feiofobia? Já fala isso aí, que eu tô durinho mesmo. eu vou defender. Chamar de Tô feio brincando. também pode? Não, né? Depende da forma como você tá. Se você for. Gente. Ou seja, mas Mas se for melhor não. É melhor evitar, melhor evitar. Autoestima baixa, vai chamar a pessoa Mas de é, feia. eu Ou então tu pega o espelho e fala assim, olha aqui.
Eu não vou te chamar, não. Olha que... mas é o que eu sempre falo, a pessoa pode ser feia, cara. Mas se ela for gentil, educada, Tem princípios também, né? brincalhona e tal, alegre, ela vai continuar sendo feia, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Mas pelo menos ela vai ser uma pessoa mais Exatamente. agradável, Né? pô. Sabe, tem cirurgia também, né, gente? Manjauro. Bom dia. Aí, tá vendo? Melhor a gente mudar de assunto. Não sei o que é manjauro, cara. Ele falou o nome até hoje, agora eu só fico É o repetindo. Nenga. É. Quem é você Gabi. quando não está trabalhando? Ah, eu sou uma pessoa quando não tô trabalhando. Gente, eu gosto de sair, de me divertir. Mãe, Sou mãe. dona de casa, Não. Sou mãe, apesar que tia também é mãe, né? também é mãe. É. Então, saio com meus sobrinhos, faço as vontades dele, não tô nem aí pro meu irmão se ele vai falar, que ele depois não veja isso aqui, entendeu? Quer um docinho? Quero. Tia, ela falou que quer ter uns 5 filhos, tia. Caraca. Não. Depois dos 36, desculpa ter falado tua idade sem te... Não tem problema não. Mas tu tem que se orgulhar disso, porque realmente não parece, né? Igual ele aí, 20... eu não, já tenho cara de velho mesmo. Pode falar, gente. Pode ficar à vontade. O Gabriel, tá, você gosta de sair e tal, mas igual, quando você tá em casa, o melhor cantinho pra você, tipo, um cantinho que você, pô, aqui eu me sinto Gente, bem no demais. quarto, TV, Netflix, Melhor coisa. como, É né? O quarto é o, pô, mano, vou te falar. É o A sala é bom, ficar na sala, tipo, ambiente ali com a família e tal. Eu já gosto mais de sala. né? Sério? Gosto do meu quarto, não. Não gosto de quarto, não. Sei lá, eu me sinto. Não sei nem explicar. Não sei, eu Às gosto de vezes, igual, sala. eu chegava do trabalho, mano, eu só ia, tipo, tomava banho, tomava café e tava no meu quarto um pouquinho, ficava vendo vídeo no TikTok. Aí depois descia renovado, mano. Sabe o que é que tu gosta? De me tirar de casa e tomar um água ao leite. É isso que tu gosta. Esse cara só sai, Gabi, se eu chamar. Não, mas agora eu tô É, melhorando, tu não? não, cara. Que isso. É... Aí, Gabi, mas no caso, o seu sair, no caso, que você falou que gosta muito de sair e tal, o seu sair, no caso, é. Mais tranquilo, tá, gente? Até eu ia perguntar isso, é balada e tal, esse negócio assim, barzinho. Não, Assim, não, é mais tranquilo. Eu gosto mais de viajar, de sabe, gastar, resumindo. de gastar, de viajar, entendeu? Esse negócio de balada, pra mim, eu acho que tudo tem uma fase na vida, né? Então, assim, não tô dizendo que eu tô velha, né? Mas você já falou minha idade, né? Então, assim, chega uma fase da sua vida que você vive outros momentos, né? Né? Então, assim, acaba que A gente viajar, acaba amadurecendo de verdade, né? A gente fico fica mais mais nessa cansado. comprar. Eu gosto de comprar, mas não Então, muito, mas tá? é uma coisa que vai muito de pessoa. Hoje eu tô mais segura. Uhum. Mas no Tipo, caso, tem comprar o quê? Roupa, bolsa? Roupa, bolsa, né, gente? mulher viciada nisso, né? Sapato. Chocolate. Chocolate não. É mesmo? Tô fitness, gente. Pelo amor de Deus. Isso é raro. Não, a pessoa que, eh, tipo assim, ela tá focada nas paradinhas de lá. Ela tá bebendo suco. Hum. Mas tem gente que quando não tá focada, a maioria das mulheres gosta de chocolate. É lanche, chocolate toda hora. Então, eu diminui um pouco o açúcar, o doce, né? Tava muito, ainda mais quando você tá na TPM, né? Você quer chocolate. Mas qual o objetivo? Então, assim, o objetivo porque Saúde. e saúde acaba se tornando um vício. Depois do almoço Também era é. chocolate. Depois do almoço era Uhum. um docinho, um brigadeiro, ou não sei o quê. Aí nisso você vai vendo, né? Você vai aumentando pro lado. Aí toda vez que acaba de comer, vai querer um doce. É. É sempre assim. Mas tá na academia também? Também, não adianta, você tá gastando dinheiro É, com verdade. academia, com produtos, É. aí você tá lá comendo Tô doce. pagando aqui pra emagrecer e pagando aqui pra engordar. Como é que pode? Senão vai ter que ir pro que você falou aí, né? É, o manjauro. Bom, Manjauro, esse muco é manjauro.
Eu não sei não o Hum. nome disso, ainda Manjarro. não tô precisando não, graças a Deus. Você, no caso, parou assim, só com a parte do doce e chocolate, ou tipo assim, igual café? Você gosta de café? Ai, gente, gosto de café. Café eu não consigo tirar. Mas aí só com adoçante ou. Então, eu fui diminuindo o açúcar de uma forma gradativa, né? Porque não tem como você tirar. Uhum. Então, assim, fui diminuindo, né? Vai acostumando. Colocava 3 colherzinhas de açúcar no café, aí você vai diminuindo para 2, daqui a pouco você vai, né? Mas também diminuir as massas também, porque vira açúcar. Mas então tu só diminuiu por enquanto. Diminuir. Eu já Diminuir. tô no adoçante, tá bom. Diminuir, entendeu? Tem gente que Mas por bebe questão de saúde sem também. nada, né? Meu pai é diabético, minha avó também era diabética. Então, o princípio de eu ter diabetes é muito Tu já grande, né? experimentou um café sem nada? Sem Não açúcar, sem consigo. adoçante? Pô, eu bebo tranquilo. Só que Sério? Não eu tenho consigo. medo de acostumar Não e ficar consigo. viciado, porque Pô, aí mas é vicia mais bom. rápido. Não Mas não é bom? consigo. Hã? Não consigo. Mas não seria bom? Não, Por que não? porque aí você vicia mais rápido e fica dependente do café. Se não beber um café, fica com dor de cabeça. Não, Gente, isso é não, verdade. mas eu não tô falando em Pô, questão. eu sei, mas se você acostumar com café, tipo assim, beber o café sem açúcar ou sem adoçante, só o café puro, você vicia nele mais É? rápido e fica Ah, dependente. dessa eu não sabia. Eu estudei, né, meu compadre? Ah, De café você entende, né? por isso que ele sempre pergunta. Ele fala até que não confia, né? Tem gente que não gosta Não, de café, mas cara. é É Mas, verdade, isso se terrível. torna um vício mesmo. Porque se eu não tomo café, eu fico com dor de Aí, cabeça. ó. pô, já aconteceu isso comigo, Eu mas não é fico, sempre. Não é sempre. comigo é Eu sempre. sempre tomo de Eu tenho madrugada que café. tomar café de. Não, e se eu tomar muito tarde, não durmo à noite. Que é isso? Corta meu sono. É? Eu não, eu posso beber café Corta. agora, à noite. Eu posso beber café, posso tomar energético, posso beber Coca-Cola e Não, não não. perco sono. Se eu beber energético, eu não consigo dormir. Também não. Se eu tomar energético, Eu fico com toda mais vez. sono se eu beber Não. energético. É, pô. Inclusive, nem Mas é por causa, refrigerante eu não mas é por tomo. causa da mistura. O que eu. O energético, tu nunca bebe puro, né? É. Porque Então, qualquer bebida alcoólica, Ah, tá. se eu botar na boca, eu já começo a abrir a boca Não, com eu não sono. gosto. e eu com dor Não de faço cabeça. uso de bebida alcoólica, então. A gente tem esse problema. Eu fico com sono e ele com dor de cabeça. É, Como é que pode? cabeça dói pra caramba. Gabi, deixa eu perguntar, igual um exemplo. Eu fui demitido. Quais direitos eu tenho que quase ninguém sabe, assim? Depende da forma que você foi demitido no sentido do que eu quero falar. Tem a demissão por justa causa, demissão sem justa causa, mas vamos lá pela demissão sem justa causa, né? Que a maioria que acontece entre a população, às vezes a empresa demite você por justa causa. Então você tem direito às verbas rescisórias, que é saldo de salário, férias proporcionais, né? Então, assim, é aviso prévio e engloba essas verbas que eu falei aqui agora, entendeu? Só não pega, eu acho que é o que Tem todo o mundo fala. seguro-desemprego, O né? seguro-desemprego também pega com justa Na causa? demissão sem justa Ah, causa, né? sim, Aí a sim. pessoa tem direito a seguro-desemprego, agora por justa causa não, tá? No caso, só de chegar atrasado, a empresa já pode demitir, um exemplo, cheguei atrasado 3 dias, 3 vezes. Não, no mínimo a empresa tem que te dar uma advertência, né? Não pode já você demitir você por justa causa, porque aí eu acho que ela está sendo muito Rigorosa. rigorosa, né? Boa. Então não pode ser assim. Então tem que te dar uma advertência, aí vai lá, te dá outra uma Mas dá o direito advertência. dela? O quê? Na demissão por justa causa? É. Então, na demissão por justa causa, já envolve outro tipo de verbas, que é diferente da demissão sem justa causa, que engloba 13º proporcional, aquilo que eu falei, enfim, a várias verbas. Na por justa causa, você já não tem direito ao seguro-desemprego, né? Então, assim, a empresa vai ter que te pagar, né, pelo tempo que você ficou na empresa, mas não tem todos os direitos, como acontece na demissão sem justa causa, entendeu? E esses direitos?
Quais seriam? É. Aí eu vou ter que consultar o Google. É bastante, né? São bastante, gente. Depois é só no Google. Quais direitos trabalhísticos que a gente perde por falta de informação? Que a gente tem direito, mas tipo, quase ninguém dá essas informações pra gente e quase Então, ninguém sabe. algo que às vezes acontece muito no dia a dia, né? Eu digo até para vocês, é ficar de olho no extrato do FGTS. Tem empresas que não fazem esse tipo, coloca às vezes até no contra-cheque, mas quando vai lá, não, você vê lá no extrato e não está sendo depositado. Né? Às vezes deposita em atraso, ou depositou no ano de 2023 e quando você vê agora ainda não fez o depósito, porque tem que fazer de forma mensal, né? Então aí eu acho bom estar sempre de olho no aplicativo lá, Tá né? vendo? Agora também eu acho que todo mundo fica acompanhando porque todo mundo saca já, É. né? O povo tá mais. É verdade. Esse negócio aí de. Mas tem Antes não. muitos que não. Tem muitos que não. Acho que é mais o pessoal da antiga, né? Pô, não sei o quê. Tá Ou às mais vezes ligado até nisso. confia na empresa, ou às vezes tem muita gente também que precisa, né? Então acaba, não, fica naquela, não vou colocar na empresa na É. justiça, eu dependo, entendeu? Então eu não posso forçar a Eu já barra vi nesse muito caso sentido, né? assim, já vi Já muito caso ouviu? assim. Então às vezes a pessoa fica naquela situação por necessidade. Se a própria pessoa não quer, né? Você vai Sim. ficar, tipo, forçando, chegar lá, chegar na frente do juiz, a pessoa fala um negócio que, tipo assim, que vai botar teu serviço por água abaixo, tá ligado? Porque, tipo, ela mesmo não tá querendo, de repente ela inventa uma mentira lá que a empresa era das melhores, a melhor empresa que eu já trabalhei na minha vida. Gabi, conselhos. Conselhos da Gabriele Galeno. Que conselho você daria para, para os jovens que querem começar no direito? Foco, determinação, tem que estudar bastante. Então, a princípio é isso. Foco, determinação, estudo, e é isso. E tudo vai fluindo. É a prática que vai ensinar mesmo. Só com esse princípio, né? O foco e determinação. São Jael e fé. Independentemente da religião, né? Obviamente. Igual aquela tatuagem, foco, força e fé, né? Foco, força e fé. Qual erro mais você vê jovens advogados cometerem? No Não precisa início. citar nome. Não vou citar nome. No início, como eu falei para vocês, gera uma certa insegurança, né? Então, acredito que toda audiência ou toda situação, né? A gente tem que estudar o nosso processo, o cliente em si. Então, assim, tem que estudar. Tem que estudar, de verdade. Senão, Não tem como. não tem, Tem que estudar. não tem como. E E você vai para uma audiência sem você estudar o seu Não, processo? Então, assim, a É uma coisa que insegurança vai surgir na cabeça. sempre vai existir no início, ainda mais no início, vai ter uma certa segurança. Você fica, né, com receio de atender, será que eu estou no certo? Será que eu estou agindo da forma correta? Mas, assim, quando você começa a estudar, você vai conversando ali, aquilo que eu falei, a prática aí você Além do conhecimento, tu vai se aprimorando, né? é aquilo que eu falei, tem que estudar. Não tem outra palavra. Quem se atualiza vai estar sempre como um excelente profissional. Então, existem vários advogados, mas para você ser o diferenciado, você vai ter que o quê? Estudar. É isso aí. Você tem que ser o diferente. Então, resumindo, estudar. E com isso, assim, com isso que você falou, o que é o essencial desenvolver além do conhecimento? O essencial, além do conhecimento, vamos dizer em que sentido, mais ou menos? Além do estudo, essas coisas? Porque acabamos de falar de estudo, né? Eu acho que é, tipo assim, além do conhecimento, tipo assim, no meu ponto de ver. É a prática. E a fala também, né? A fala, a oratória.
Isso, a Né? oratória que eu tinha que falar. Oratória. Só não veio na Oratória. mente, né? Tem curso que tu, né, de Tem, oratória. tem. Eu tinha que fazer isso, cara. Falando tipo assim toda hora, Toda tipo hora. assim, tá ligado? Tá E vendo? acaba. Agora é a parte boa que eu não tenho dinheiro, tá vendo? Mas você tenta, ele tenta. Ele Ele tenta. tenta. Tenta Não o quê? sabe falar nada Eu de não gíria, falo não sabe. nenhuma. Sério? Teve uma das entrevistadas aqui, uma colega nossa, Vanessa, e ela sempre fala muito. Esquece. Esquece. Qualquer coisa que tu falar ali, esquece, que não sei o que, não sei o que lá. Aí no outro dia ele mandou mensagem, mano, como é que eu uso a gíria esquece? Eu falei, mano, para, cara. Não, gente, não tem como. Lá na frente do juiz, a pessoa. O juiz, doutor, aí eu, esquece. Mas não é assim, é assim. Não, mas ela tá falando que não tem como ela falar. Mas já teve algum momento da sua vida, assim, que você pegou uma gíria, assim, que você falou, Que tu cara, chegou a usar. você... Escapou. Mas teve alguma coisa que escapou? Será? Assim, Em audiência? é? Não. Tu Tem, usa aquela roupa? tem que manter uma postura. Tu usa aquela roupa? Que tipo Ou de não? roupa? Que tipo de Veio na roupa? minha cabeça Então, aqui. É coisa de televisão, por isso que eu tô falando que a televisão implanta uma coisa na cabeça da gente. A gente vê o com dia a outros dia olhos. é. Dependendo, é bem diferente, Tu entendeu? trabalha pra você ou pra alguma... Pra mim. Mas já trabalhei para outros advogados também. Mas atualmente trabalho para Uma mim. empresa, então, no caso? Sim. O que é... Tem uma... Tem um advogado bom demais, que eu gosto muito dele, é o Nenga. Um abraço, Nenga. Ô, nega, ó, deixa o limão pronto aí. Nega é bom barato, cara. É... Sabe que eu vou influenciar meus sobrinhos na advocacia? Então, pode ser. Depende Mas... de se você foi E deles igual também. o falecido patrão da sua mãe. Você se acha assim, do jeito que ele era? Ah, sim. É? Ele era uma pessoa muito determinada, muito focada. Mas você acha Até que então, os seus sobrinhos... Eles Calma aí, davam conselho. me dava. desculpa interromper, mas você acha que seus sobrinhos, assim, gostam de estudar? Quando é criança é meio É difícil, bem né? difícil, porque o Miguel tem 6 anos, a Helena fez 3 anos, né, agora. Gosta mais das brincadeiras. E então, assim, Mano, para início é bem difícil. Então, na Depois que escola eles deve ter vê mais, eu vou ver mesmo quando eles estiverem mais indo para adolescência, né, vamos isso, dizer assim, né. terceira, quarta série, segunda série. Então, assim, a princípio agora é só recreação, É, brincadeira. lanche, brincadeira. É, Agora que o Miguel vai ter a primeira atividade dele, de relacionada à prova, né, então assim, então não tem como. ele tem quantos anos mesmo? Tem 6 anos. Foge. Rapidinho passa, né? Daqui a pouco já tá na adolescência. Daqui a pouco eles estão cuidando de mim. Meu nome é filha. É, o que é ser advogada pra você? O que é ser advogada para mim? Ser advogada para mim é defender direitos de pessoas hipossuficientes. Posso falar assim, dessa forma? É bom, é bom. Então, É bom que a gente assim, aprende. é bom. Então, defender direitos, resguardar, né? Uma outra palavra. Então, a princípio é isso. tem algum conselho que você deixa pro nosso público, tipo, de eles ficar resguardados, assim, tipo, de não ficar naquela de achar, caraca, mano, só com aquele pensamento, pô, eu vou trabalhar em tal empresa, mas, mano, já tô com o pensamento de botar na justiça, ou de, pô, não vou fazer isso porque senão eu vou perder, porque ele tá certo, porque ele é o patrão e tal, isso aqui. Tem algum um conselho que você deixa para os trabalhadores de hoje em dia? É difícil essa pergunta É porque bem, é bem complexa, né? é bem complexo, Bem porque, ampla, eu acho. sim, porque tem trabalhador, né? Que a princípio necessita do trabalho, então às vezes é até complicado eu falar aqui, né? E então, se eu tiver que dar algum conselho, é sempre guardar provas, documentos,
conversa de WhatsApp, isso é muito importante, né? Porque não adianta somente a fala, né? Porque aquilo que a gente fala, o vento leva, né? Testemunha. Testemunha é primordial também, né? Mas Dependendo de Mas a cada testemunha caso sem e a situação. prova? Não, Testemunha não é uma prova. é uma prova. Prova testemunhal, tem prova Não, sim, documental, mas uma mas é uma testemunha, prova. mas é uma... E deixa o processo bem mais. Não, sim, mas eu sempre parei pra pensar nisso. A testemunha, sendo minha, eu acho que, assim, pra mim, sei lá, cara, não é uma prova concreta. Porque a testemunha é minha, ela vai me defender, pô. Tá entendendo? Então, quando envolve na área trabalhista, né, eu sempre converso com o meu cliente a princípio, porque a testemunha, né, quando a pessoa vem até mim, não pode ser amigo íntimo, não pode querer algum tipo de benefício na causa. Então tem que ser uma testemunha, porque a testemunha, a princípio, é do juízo, entendeu? Não da parte. Então, particularmente, ela não vai ser sua, vai ser do juiz. É base de tudo na nossa vida. Família é o nosso porto seguro, família é nosso alicerce. Família é quando a gente está naqueles momentos bons, que a gente pode estar com a nossa família, curtindo, mas tem aqueles momentos que a gente precisa de um abraço, um acolhimento, e a gente vai para quem? Para nossa família, né? Então, é a base de tudo. Tudo que vocês Família é possam. tudo, né? É um amor incondicional. Família é coisa de outro nível, né, cara? Sim, É um amor que. E hoje em dia, nesse tipo, no mundo que nós vivemos, se hoje em dia vê filho matando mãe, mãe é matando muito filho. triste. É, É cara. muito triste. Parece que, sei lá, cara, uma Assim, coisa. eu, assim, perdi meus avós, inclusive a minha avó também, por parte de mãe. Então, assim, foi um momento muito triste para mim, porque meus avós, inclusive paternos, Eram próximos? bem Muito. próximos, me ajudaram a me criar na minha infância. Então, era o meu segundo pais, vamos dizer assim, né? Então, quando minha mãe ia trabalhar, ou meu pai, me deixavam com eles. Então, eu senti muito, muito de verdade. E foi aonde eu me apeguei à minha família, que, né, minha mãe, meu pai, meus sobrinhos, que hoje me dão alegria naqueles momentos tristes da nossa vida e Difíceis. difíceis. Porque não deixa tu desistir, né? Não, ainda meus sobrinhos, vou falar para vocês, são tudo na minha vida. O que eu puder fazer por eles, de verdade eu faço. Teve um momento, não cortando o assunto, teve um momento assim, que ficou marcado dela, e principalmente para mim como mãe, né? É que ela teve uns problemas pessoais, né? E quando ela estudava ainda direito, ela estava estudando para a prova, né? Fez a prova da OAB. Aí ele falou assim, mãe, não estou em condições de fazer a prova, não, filha, você vai fazer, você vai conseguir. Eu sempre vou estudar junto com você, né? Você vai conseguir. Não era, filho? Então, é um apoio, Muito apoio para ela, né? é um apoio que a gente tem da nossa família. Eu tenho muito apego à minha família, porque sempre nos momentos, não é só os bons, né? Os difíceis, sempre me deram esse abraço, esse aconchego. Então, para mim, isso é muito importante. O que eu puder fazer por eles agora, eu vou fazer, independentemente. Agora tem que retribuir. É, Isso gratidão, aí, né? é gratidão. De verdade, é gratidão. Eu tenho muita gratidão. Eu acordo agradecendo, é gratidão sempre. E aí é o que a gente falou sobre os filhos, né? Que no caso você tem que ter os seus filhos para um dia Pelo lá menos no 5, futuro. né? Não, 5 não. Ah, tinha 5, né? Mas você pensa em ter quantos, Gabriel? Um, Um só? um só. Um só. Eu Tá na pensei hora, em tá na uns hora. 2. Ela pensava como eu também pensava, eu pensava em penso em dois, ter mas um o pai só. queria um só, né? Uhum. Acabou ela sendo planejada para mim. Acho que tudo tem um Então, momento a senhora tem certo. 2. É um casal, que eu Ah. tenho ela e um menino. Acho que tudo tem um momento certo. Com a pessoa certa. É. Então, acredito que vai vir, gente.
Vai vir. Quem sabe Na hora vocês não certa. serão os padrinhos. Aí, ó. O Pô de Parça lá patrocinando. Isso aí. É. Casamento Acabou que você nem deixou o seu arroba, Gabi. Deixa o seu Tá, meu arroba aí. arroba. Grava, filma só a Gabi deixando o arroba dela. Então, Gabi, deixa seu arroba aí no E nosso. ela já vai levantando de fininho. Tá gravando o vídeo? De fininho, de fininho. Ah, meu arroba. Calma aí, deixa ela me olhar. Vai, Gabi, deixa seu arroba. Vai colar? pessoal. Vai colar? Eu já ia assistir QR Code. Então, gente, me seguem lá, tá? Meu arroba é Gabriele Galeno Soares, tá? Gabriele com 2 S. Com 2 L's. E no final, até falei com 2 L's. Gente, edita isso aí que saiu errado. Vai. É Gabriele, arroba Gabriele Galeno Soares. Gabriele com 2 L's, tá, gente? Me segue lá. Então, Lá tem repete, muitas repete. dicas jurídicas, tá? Envolvendo a área trabalhista, previdenciário. Tá? Me procurem lá. Repete, que é meio complicado. Arroba Gabriele Galeno Soares. Pronto, agora foi. É isso, tropa. E com isso a gente vai terminando mais um episódio do podcast. O Pode Passa. Feito pra você. É isso, tamo junto.